Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, agora vamos falar sobre a tão desejada, tão esperada reunião do Donald Trump com o pudim de pinga. O Donald Trump marcou essa reunião lá na Ásia, né, nesse encontro dos países do leste da Ásia, onde, teoricamente, Donald Trump debateria com o Lula sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, foi uma reunião que eu já esperava que a reunião podia ter sido um e-mail, tudo certo e nada resolvido, e agora eles vão esperar outro dia para fazer outra reunião com as equipes que vão tratar das tarifas, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Lula não vai falar com o Donald Trump sobre tarifas e nem o Donald Trump vai falar com o Lula sobre tarifas. Quem vai fazer essa negociação será o Marco Rubio e o Scott Bessent, junto com o Mauro Vieira e o Picolé de Chuchu, o Geraldo Alckmin. Vai ser muito engraçado esse pessoal negociando com os Estados Unidos. Eles nem inglês falam e vão tentar fazer esse tipo de negociação com a maior nação do mundo. Tá todo mundo ferrado. E o Donald Trump sabe muito bem que a equipe do Brasil é completamente incompetente para fazer uma negociação desse tamanho com os Estados Unidos. Mas vamos ver um pouquinho dessa reunião, mas sem antes pedir, por favor, dê o joinha, se inscreva no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Então, no domingo, o pudim de pinga se juntou com o Donald Trump para falar sobre as tarifas, né? E o Donald Trump pediu que fosse a imprensa nesse primeiro passo dessa reunião, porque o Lula queria que a reunião fosse 100% fechada, sem a imprensa. Para quê? Para o pudim de pinga dominar a narrativa e depois sair da reunião dizendo que falou um monte de coisa que ele não falou. E é isso que o Lula fez hoje. A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar o que o Lula falou depois que saiu dessa reunião. Pois bem, então houve lá uma reunião cheia de amenidades ali, o Lula com aquele jeito, com as perninhas cruzadas, e o Donald Trump com essa postura dele mais para frente, né, que é o jeito do Donald Trump para negociar nesse tipo de situação. Em um determinado ponto da reunião, uma repórter da CNN perguntou sobre o Bolsonaro, né, e o Lula fez caras e bocas, fazendo assim. O Lula ficou bem incomodado com a pergunta da repórter para o Donald Trump enquanto ele falava do Jair Bolsonaro, mas o ponto alto foi quando a tradutora da CNN errou a tradução de propósito. Todo mundo que sabe um pouquinho de inglês viu que o Donald Trump falou assim, não é da sua conta. E a CNN disse que o Donald Trump falou, não é da nossa conta, dando a impressão que o Donald Trump não está nem aí com o Jair Bolsonaro, dizendo que o problema do Bolsonaro não é da nossa conta, é da conta de vocês. E não é isso. O Donald Trump olhou e falou assim, "This is not your business." Não é da sua conta. Ela perguntou se o assunto do Bolsonaro estaria na agenda, se ia colocar na mesa o assunto Jair Bolsonaro. Donald Trump virou e falou assim, não é da sua conta. É isso que ela falou, tanto é que a CNN fez uma retratação aqui, CNN Brasil corrige a tradução simultânea da fala do Trump, ela explica exatamente isso que eu falei. A CNN esclareceu que houve um erro de tradução durante a transmissão ao vivo da fala da imprensa ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao ser questionado por repórter sobre se pretendia tratar do assunto envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, Trump respondeu, "It's not your business." Isso quer dizer, não é da sua conta. E na tradução, a frase foi interpretada, não foi interpretada, ela traduziu como não é da nossa conta, o que alterou completamente o sentido da fala do Trump. Como eu já expliquei, é como se o Trump falasse, não é da minha conta o assunto do Bolsonaro, né? Então, esse é o tipo de viés que nós temos dessa esquerda canalha e marrom aqui no Brasil. Então, a gente pode ver o trecho da entrevista na qual o Donald Trump fala para a repórter da CNN e a reação do Lula enquanto o Donald Trump falava sobre Bolsonaro. Russia and Ukraine. Mr. President, if Bolsonaro
you're gonna be a politician. Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really, I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have. It's not your business, it's not your business. Quer dizer, não é da sua conta. Isso que o Donald Trump falou. E ele não disse não é da nossa conta. Ele falou para repórter, não é da sua conta se nós vamos ou não discutir sobre Jair Bolsonaro. E vocês viram a cara do Lula Arápio lá fazendo caras e bocas, falando, não sei o que. Então, foi isso que aconteceu. Esse foi um dos pontos altos dessa entrevista. Uma hora o Lula se irritou, dizendo que eles estavam perdendo muito tempo ali durante essa entrevista e que o tempo estava correndo, enquanto eles poderiam discutir sobre as taxações, eles perdiam tempo lá. O Lula quer controlar a narrativa, é sempre assim. Então ele trabalha mentindo. Então numa entrevista a portas fechadas, o Lula pode sair e falar o que ele quiser, como ele fez no final da entrevista. O Lula saiu e disse esse monte de coisa aqui. Foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Mentira, completamente mentiroso esse sujeito, né? Ele não falou nem metade do que ele falou aí, ele deve ter ficado igual uma cadelinha com o rabinho entre as pernas, porque o jeito do Donald Trump negociar é esse. Ele joga tudo na mesa, ele coloca lá uma tarifa de 50%, 100% sobre o país. Para quê? Para obrigar o país ir lá e conversar com ele. Então ele percebeu que o Lula não está nem aí para o nosso país. Nós estamos recebendo essa taxação há meses de 50%. Empresários sendo destruídos, empregos perdidos, e o Lula não está nem aí. Nós estamos sendo taxados há meses. Então o que o Donald Trump faz? Ele traz quem ele gosta para perto dele, quem ele não gosta também, ele joga a tarifa lá em cima, porque afinal agora o problema é de vocês. O Donald Trump fala, eu tô cobrando 100%, agora vocês se virem aí, o que vocês querem fazer para baixar essas tarifas? É o jeito dele negociar. O Donald Trump escreveu um livro sobre isso, ele negociou assim a vida inteira. E o que tá pegando com o Lula e com o Trump está muito incomodado com o que o governo brasileiro tem feito com os Estados Unidos. Tanto é que ele invocou até o ato 301, que tem uma lista de negociações que o Brasil é signatário junto com os Estados Unidos, onde o Brasil está passando a perna nos Estados Unidos. E é isso que está incomodando o Donald Trump, além do STF, que a gente já sabe das sanções feitas no Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos, além de ele ter perseguido cidadãos americanos em solo americano, pedindo para bloquear contas, desmonetizar, pediu dados pessoais, dados sigilosos do X,
do Meta, do Facebook e do Instagram para entregar dados desses usuários, o que é crime lá nos Estados Unidos. Então Donald Trump está mais incomodado com os desmandos do STF em solo americano, em passar por cima da Constituição americana, se referindo a cidadãos americanos e empresas americanas que o Alexandre de Moraes extorquiu. Então isso é o ponto mais crucial nessa negociação com Lula, além do Brasil estar se aproximando da Rússia, vendendo petróleo para a Rússia, comprando petróleo da Rússia, quando a Rússia é um país sancionado e esse dinheiro dessas negociações entre Brasil e Rússia são utilizados pela Rússia, pelo Vladimir Putin, para atacar a Ucrânia. Então esse é um dos pontos, além do Lula querer substituir a moeda americana, né, o dólar, querer substituir o dólar nas negociações entre os países do BRICS. Então esse é um ponto crucial também nessas negociações. Não é nem tanto o Bolsonaro, ele sabe o que o Bolsonaro está passando, ele conhece muito bem o Lula, ele sabe que o Lula está aplicando a mesma estratégia do Maduro, calando e eliminando a oposição política aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam um termo que se chama weaponization, né? Que é o aparelhamento, que significa o aparelhamento do Estado contra oponentes políticos, e é isso que a Venezuela fez. E é isso que o Lula e o STF estão fazendo aqui no Brasil. Ele falou aqui nessa entrevista que ele não teve direito de defesa. Lógico que o Lula teve direito de defesa. O Lula foi condenado em 3 instâncias. O Cristiano Zanin, que hoje é ministro do STF, era amigo e advogado do Lula. Então o Lula teve ampla defesa. Tantas audiências que o Lula fez com o Sérgio Moro para se defender. E não deu certo. No fim, o STF libertou o Lula por causa de um CEP, alegando que o julgamento não deveria ter sido feito lá em Curitiba, mas sim em Brasília, e foi por causa disso que o Lula saiu da cadeia e foi para a cadeira de presidente. Então o Donald Trump sabe de tudo isso, ele sabe com quem ele está lidando, ele sabe quem é o Lula na fila do pão e ele vai dificultar esse negócio. Eu duvido que o Geraldo Alckmin e o Mauro Vieira tenham capacidade de conversar com o Marco Rubio. O Marco Rubio sabe muito bem também quem é o Lula. O Marco Rubio que teve sua família perseguida pelo regime de Cuba e ele detesta ditadores, e os Estados Unidos sabem muito bem que o Brasil é um regime e o Trump está lidando com o Lula de uma maneira muito esperta, muito sorrateira, e o Lula está caindo direitinho, e os lulistas estão achando ótimo, né? Não, Donald Trump está se ajoelhando aos pés do Lula, o Lula está dominando a narrativa. O Lula não domina bosta nenhuma. Você vê que ele saiu aí da reunião, deu essa entrevista onde ele falou um monte de mentira, ele não falou nem um terço do que ele falou nessa entrevista. Falou que o Donald Trump vai conhecer o que aconteceu com o Bolsonaro durante o tempo. Isso é tudo uma balela. Bom, enfim, foi uma reunião que poderia ter sido um e-mail, nada foi resolvido. Eles vão remarcar outra reunião, talvez em Washington, para levar o Alckmin e o Mauro Vieira para poder negociar essas tarifas. Eu acredito que em certa medida pode ser que aconteça alguma coisa, mas o Lula já está acabando o mandato dele, o ano já acaba, o ano que vem não vai ter trabalho nenhum do governo, eles vão lutar para se manter mamando nas tetas do pagador de imposto, né, que sou eu, que são vocês, e a gente não vai ter governo, e talvez não tenha nem eleição, né? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado, daqui a pouco a gente volta. Até já!